Olá! Vamos começar nosso treinamento sobre o protocolo de segurança para administrar meios de contraste. Este é um módulo fundamental e foi criado para garantir que cada procedimento que a gente faz seja o mais seguro possível para o paciente. Bom, vamos direto ao ponto. Por que essa triagem é tão, mas tão crítica? A resposta está nos riscos que a gente está ativamente tentando evitar. Olha, embora seja raro, reações alérgicas graves ao contraste iodado podem acontecer sim. E o nosso protocolo é a primeira e mais importante barreira para a gente conseguir identificar quem tem maior risco. Outro ponto de atenção, o contraste é eliminado pelos rins. E para pacientes que já têm alguma vulnerabilidade, isso pode acabar levando a uma lesão renal aguda. Por isso, é fundamental conhecer a função renal antes de qualquer coisa. E por fim, um risco mais específico, a acidose lática. Isso pode acontecer em pacientes que usam certos medicamentos, como a metformina, caso a função renal seja afetada pelo contraste. Mas calma, a gente vai ver exatamente como lidar com isso. Para a gente conseguir reduzir todos esses riscos, a gente segue um processo bem definido. E este aqui é o nosso roteiro. Vamos passar por cada uma dessas sessões para ter um entendimento completo de todo o processo. O objetivo é garantir a segurança em cada etapa. Seção 1. Por que este treinamento? A base de todo o nosso protocolo é uma ferramenta que parece simples, mas é muito poderosa: o questionário pré-exame. Ele não é só um formulário, viu? É a nossa principal linha de defesa. E essa citação resume tudo, né? A precisão das informações que a gente coleta aqui impacta diretamente a decisão clínica e, claro, a segurança do procedimento. Cada resposta importa. Seção 2. A ferramenta. Então, vamos analisar de perto o nosso principal instrumento, o questionário. Ele foi desenhado para ser uma investigação sistemática, e não apenas uma lista de perguntas jogadas ali. Olhando para esse exemplo, vá para ver como ele é estruturado para capturar informações cruciais. Histórico renal, alergias, asma, medicamentos em uso, tá tudo aí. É a nossa fonte primária de dados para tomar a decisão certa. Seção 3. Avaliando o risco renal. Agora a gente vai mergulhar na primeira grande área de risco. O objetivo aqui é bem claro: identificar quais pacientes precisam de uma avaliação da função renal antes do exame. O processo é bem direto, dividido em 3 passos. Primeiro, a gente usa o questionário para identificar fatores de risco. Segundo, para aqueles com algum fator de risco, a gente precisa verificar um exame recente da função renal. E terceiro, a gente age com base nesse resultado. Simples e muito eficaz. E aqui estão os fatores de risco específicos que a gente precisa procurar. Segundo as diretrizes, se o paciente tiver qualquer uma dessas condições, é obrigatória uma avaliação da função renal. Isso é feito verificando a taxa de filtração glomerular estimada, a famosa TFGE. Com o resultado da TFG em mãos, o plano de ação fica bem preto no branco. Acima de 40, o risco é baixo, pode prosseguir. Entre 30 e 40, a hidratação é uma medida de proteção essencial. E abaixo de 30, o risco é muito alto e aí o contraste se torna contraindicado. Seção 4. Alergias e asma. A segunda área crítica que o questionário investiga é o histórico de alergias e asma do paciente. Isso é fundamental para prevenir as reações de hipersensibilidade. Essas são as perguntas-chave que precisam ser feitas. Uma reação prévia grave ao contraste é o maior sinal de alerta que existe para uma reação futura. E, além disso, uma asma descompensada aumenta bastante o risco e exige uma avaliação super cuidadosa. Agora, um ponto super importante para a gente desmistificar algumas coisas. É um mito comum achar que a alergia a frutos do mar impede o uso de contraste. Isso é falso. O que realmente importa é se houve uma reação grave anterior ao próprio contraste ou uma condição como asma instável. É essencial focar no que é risco de verdade. Seção 5. Atenção aos medicamentos. Agora, vamos focar nos remédios. E tem um em especial que exige nossa atenção por causa da interação com a função renal durante esse processo: a metformina. Metformina. O risco aqui não é o contraste reagir com o remédio, tá? O perigo é que, se o contraste causar uma lesão renal, o corpo não consegue eliminar a metformina. Isso pode levar àquela tal de acidose lática. Então, o ponto crucial é este: o protocolo depende totalmente da função renal. Se a TFG for igual ou maior que 30, o paciente continua o uso normal. Agora, se for inferior a 30, a metformina deve ser suspensa no dia do exame e só retomada 48 horas depois, se a função renal não tiver piorado. Seção 6. Protocolo e ação final. Chegamos na síntese, o momento em que a gente junta todas as peças para tomar a decisão final com segurança. Este checklist é a nossa revisão final antes de prosseguir.
É a confirmação de que todas as barreiras de segurança foram checadas e que está tudo pronto para realizar o exame com a máxima segurança possível. No final das contas, a segurança do paciente não está só no protocolo, mas na diligência de cada profissional que o aplica. A atenção aos detalhes em cada uma dessas etapas é o que realmente faz a diferença. E para terminar, fica uma reflexão. Com base em tudo que a gente viu, qual deveria ser a primeira e mais importante pergunta a ser feita antes do próximo exame com contraste? Refletir sobre isso ajuda a solidificar o conhecimento na prática do dia a dia. Obrigada!